Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, deixe o seu comentário e se inscreva no meu canal Reserva porque tem vídeos todos os dias lá e conteúdo exclusivo que vai para lá. Vamos migrar a maioria do nosso conteúdo exclusivo para lá, porque tem mais engajamento. O outro canal, embora seja pequeno, o YouTube valoriza mais, então eu vou focar mais nesse outro canal Reserva, tá? Tem na descrição o link deste canal do YouTube. E vamos aqui então aos temas do dia. Inflação vai corroer o dólar americano, segundo o presidente do banco JP Morgan, né? Mas para americanos e não para nós e os outros. Então eu explicarei por que é importante você ter dólar, mesmo sabendo dessa possível, uma grande probabilidade de ocorrer isso mesmo. Os touros desnutridos no Bitcoin, nas criptomoedas em geral. Qual é a solução para isso? Qual a medida operacional, né, contra essa fraqueza de alta, de possibilidade de reversão nas criptomoedas? E a bola de neve do petróleo, que pode ocasionar uma avalanche no preço a médio prazo. E isso vai amenizar a inflação a nível mundial. Mas ainda precisa de uma confirmação desse sinal de grande queda. Então vamos começar aqui, pessoal, com o petróleo, tá? O petróleo a médio prazo, no semanal, lembrando, existem vários acertos que eu fiz no semanal, euro caiu, grande avalanche que ocorreu, alertei antes, durante 6 meses ocorreria pelo menos uma grande tendência de baixa, ocorreu, para a tendência de alta também acertei em várias coisas, em criptomoedas, em commodities, etc, porque o gráfico funciona a médio prazo, no tempo de 6 meses é possível acertar grandes movimentos e a prova são os meus acertos. Eu erro também, mas eu tenho muitos acertos que são factuais. Então a gente pode utilizar isso para tomar a medida de timing correto para que a gente compre, se posicione nas fiats, etc, para combater a inflação e também para comprar as criptomoedas na hora certa ou ações na hora certa a nível fundamentalista de longo prazo. Você pode acertar uma queda, parar a compra e comprar lá no fundo, etc. Então o gráfico funciona, ponto final. Quem é contra gráfico tem que pensar 2 vezes antes de falar contra gráfico. Para quem sabe mexer com gráfico, a minha especialidade é gráfico. Fundamentalismo, análise fundamentalista também, mas gráfico, né? Eu sou muito forte com essa parte de gráfico e de decifrar a psicologia através dos gráficos. Então, o petróleo, ele entrou em uma tendência de baixa, e ele pode fazer o sinal Eagle que o Bitcoin fez, né? Ele iniciou a tendência de baixa. Essa tendência de baixa, no rompimento desse fundo, está fechando com um rompimento legítimo. Existem tipos de rompimento que são falsos. E a resistência aqui desse ponto, ao invés de ser enfraquecida ou arruinada, ela é fortalecida por um rompimento falso, né? E esse suporte fica mais forte. Mas esse Marobozu aqui culminou em um rompimento legítimo, fazendo com que essa resistência seja realmente enfraquecida, tá? O alvo do petróleo nessa onda pode parar por aqui mesmo, mas a gente tem que ficar de olho aqui no pullback, porque é nesse pullback ou repique de pivô de baixa que poderá formar uma resistência pela psicologia dos candles, etc, do gráfico semanal e inferiores, e poderá ser o estopim para começar a bola de neve a crescer mais e ter força para gerar uma avalanche gigante e fazer igual o Bitcoin fez, igual o euro-dólar fez, que fez uma grande tendência de baixa. Petróleo barateando o preço. O que vai acontecer? A inflação tende a diminuir no mundo inteiro. A gasolina tende a ficar estável, pelo menos. Ou se for subir, vai subir menos. E a gente sabe que o preço do combustível subindo, tudo usa transporte. Para você comprar um produto, usa transporte. Para você comprar algo numa padaria perto da sua casa, eles precisam contratar transporte para que os produtos, matéria que eles usam lá, precisa chegar ali por meio de transporte. Então, se o transporte está caro, o preço de tudo tende a aumentar. Tá? Então, dentro de 6 meses, por enquanto, a probabilidade é de 60% de uma queda grande no petróleo, de uma queda razoável no petróleo, durante 6 meses. Se der o sinal Eagle do método, são 80% de chance de por 3 a 6 meses fazer uma grande tendência de baixa. Então a gente pode, né, quem trabalha com commodities, né, quem trabalha aí no mercado
de futuro, sabendo disso, pode se posicionar bem nas commodities ali a longo prazo, para quem produz, etc., pode fazer estratégia sabendo essa projeção do petróleo, tá? Vamos aqui então para a falta de nutrição dos touros do Bitcoin. Touros, né, compradores ali do Bitcoin que teriam que ser fortes, estar alimentados para ter força para fazer o mercado evoluir, subir, etc. Eles estão literalmente fracos e essa fraqueza ela é decifrada por candles pequenos. O gráfico ele é tão impressionante, interessante e fantástico para quem sabe interpretá-lo, que eu não preciso olhar em books de ofertas para saber se tem liquidez, ver spread e tal, para ver se tem liquidez. Pelo gráfico vai ser denotado a fraqueza e a falta de liquidez para uma certa direção e força. Então, para cair, a gente tem candles grandes, né? Candles gigantes. Para subir, são candles pequenos. Isso aqui é fraqueza, falta de liquidez para subir, falta de força para subir. Agora, é claro, houve lá o desabamento da FTX, o problema da FTX. O gráfico já mostrou que algo de errado tenderia a ocorrer no mercado e o meu posicionamento operacional sempre foi: compra com cautela, está na queda, a gente tem que comprar na queda, mas tem que ter cautela porque pode cair mais. Tem sentido eu comprar pesado se a queda está em andamento e tende a parar. Daí eu compro pesado, mesmo que caia um pouco mais, tende a reverter mais cedo ou mais tarde. No momento está muito barato muitas coisas, mas a queda pode desencadear mais movimentos de queda. E a gente vê que esse movimento ascendente é um movimento de candles pequenos, né? A finura dos candles, do corpo dos candles, mostra falta de força a nível semanal, toda semana, uma falta de força nesse movimento altista. Mas no movimento baixista, candles com corpos grandes. Então o gráfico ele já denota isso. Quando tiver aí uma notícia, um monte de empresa quebrando, exchanges quebrando, falta de liquidez, etc., mentiras, etc., o gráfico já falou isso pra gente e a medida operacional que nós tomamos foi a correta com base nessa interpretação 100% pelo gráfico. Então isso aqui é uma dica boa para você analisar a liquidez também, né? Então isso mostra a falta de alimentação para que os touros realmente acordem e tenham força para fazer o mercado então desenvolver uma tentativa de reversão. A tendência ainda é de baixa e tende a continuar a baixa nas criptomoedas. Então, medida operacional para longo prazo, tem que comprar aí. Tem que comprar, mas tem que comprar pouco, né? Porque tende a cair mais, tá? Uma criptomoeda que esteja muito barata, daí você pode comprar pesado e mesmo que caia 50%, não importa, é para longo prazo, né? Mas uma criptomoeda ali que em relação ao seu valor futuro não está tão barata, daí você já compraria menos. É uma medida que você pode estar tomando também, aceitável esse tipo de medida, tá? Então o mercado cripto é isso aí, tá? Agora, pessoal, né, a gente tem aí a inflação que tende a corroer o dólar americano. Me siga lá no Twitter, Leandro L. Santos ITP, tá? E no Telegram, porque notícias rápidas, comentários rápidos, Twitter é rápido, Telegram é rápido, então eu não uso YouTube nem Facebook, porque é muito complicado, né? Fazer vídeo de notícia, etc. Então me siga lá no Twitter, você vai ter acesso a essas notícias exclusivas aqui, comentários sobre essas notícias aqui. Para toda a economia, para todos os mercados, não só para criptomoedas, né? Forex também, etc. Bolsa de valores. Então a gente tem aqui o presidente do Diamond, né? Do Diamond, sei lá. Não sei como é que se pronuncia, que eu não estou lembrado. É o presidente do JP Morgan, né? Ele falou o seguinte: a economia abranda e a inflação corrói o poder de consumo. Então, pessoal, o poder de consumo está arruinado, desastrado. Exemplo desse poder de consumo arruinado é a indústria dos games, que é uma indústria que eu gosto muito, né? Eu gosto bastante de videogame. E o que acontece? A gente tem vários jogos que viraram jogos de celular. Um exemplo é o Pro Evolution Soccer. Você vê o Pro Evolution Soccer 2021, ele é lindo. O eFootball, né, 2023 é um lixo.
Teve gente que comprou o PlayStation 5, pagou o Xbox Series X, pagou 5 mil, 7 mil reais. Se ferraram, porque o jogo é de celular, o gráfico é de celular, é um lixo. O jogo pode até ser legal, ele é legal jogar, você pode jogar de graça no computador, né, tem para computador também, mas o jogo ele é de celular, o gráfico é de celular. O cara pagou 7 mil numa máquina para produzir gráficos absurdos e o jogo, a indústria não consegue produzir um jogo bom. Né? E vários jogos estão assim, vários jogos de luta que também vão lançar, estão no mesmo nível sem evolução gráfica nenhuma. E quem comprou os novos consoles aí, eles se lascaram, pagaram caro e não vão receber, né, o que mereceriam receber, porque as pessoas não estão comprando. Tá? Então houve a crise do coronavírus, durante o coronavírus, pessoas morrendo e tal, ainda as pessoas compravam. Mas a verdadeira crise vem depois de 1, 2 anos, né, que o coronavírus realmente vai estar. Lá atrás ele causou danos que vem sangrando até hoje na economia de vários lugares do mundo. E daí a gente vai ver as pessoas ali restringindo o consumo. Né? Então, a economia abranda e a inflação corrói o poder de consumo. Né? Essas coisas podem muito bem descarrilhar a economia e causar esta recessão leve e dura com que as pessoas estão preocupadas em 2023. Então isso significa o quê? Que com o dólar americano enfraquecido por esse problema econômico, problema de consumo, vários indicadores aí no ramo de consumo indicando, pessoas aí em vários lugares do mundo tem indicador ali de crédito, né? Pessoas usando cartão de crédito ou pedindo crédito, porque não tem dinheiro, precisa ficar pedindo empréstimo, parcelando as coisas, porque não tem dinheiro ou não tem muito dinheiro. Então isso mostra a falta de poder econômico por parte das pessoas em vários países do mundo. Existem indicadores que mostram isso, tá? Então o dólar americano, ele de fato, nos Estados Unidos tende a ser corroído, mas ele tende a ser a moeda fiat mais forte do mundo mesmo assim. Então o dólar americano vai ser ruim para quem está lá nos Estados Unidos. Porque não vai adiantar ele ter euro ou outra moeda fiat, porque a maioria das moedas fiat tende a definhar frente ao dólar. E enquanto o dólar pode ter problemas e ter problemas de inflação americana, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos ele domina várias áreas de tecnologia, várias áreas geral e trabalha no mundo inteiro ali. E por isso a maioria do mundo vai consumir dos Estados Unidos também. Então a inflação tende a aumentar, mas os outros países vão ter que obrigatoriamente comprar coisa dos Estados Unidos. E vão pagar mais caro, vão ter mais curo e a moeda desses outros países vai desvalorizar mais do que o dólar. Então o dólar tende a ficar acima. E pelo gráfico a médio prazo isso se apresenta no dólar ainda na maioria das moedas fiat. Então quem é brasileiro, quem está na Europa, tem que ter reserva de emergência em dólar ou se tokenizar em um meio descentralizado que tem apareamento com o dólar americano. A DAI é um exemplo. Tem as neutrinos, só que não tem muita liquidez, também são descentralizadas, mas a DAI é a melhor, pena que é caro, né, porque usa a rede do Ethereum, e você tem que manter sua reserva de emergência, você tem que se dolarizar por meio de tokens descentralizados, porque dinheiro dentro do banco é perigoso, ou guardar dólares aí na sua casa, que é muito perigoso também, você teria que ter um cofre, enterrar esse cofre e concretar o chão, porque é perigosíssimo ter dinheiro em espécie em casa, muito dinheiro, né? Então, a dolarização seria um meio para quem está fora dos Estados Unidos está bem. Agora, quem está nos Estados Unidos está lascado. Porque a inflação vai arrebentar lá. Inclusive, a inflação está pesada em Portugal também. Muita gente que vai para Portugal para tentar a vida lá vem falando que a inflação é absurda. Então, o salário mínimo lá não está dando para a pessoa viver bem. E em toda a Europa está nesta situação. Então, qual é a conclusão que a gente tem aqui em relação ao dólar americano? Quem está fora dos Estados Unidos, é bom ter dólares americanos, mesmo com essa projeção de que ele vai
vai ter inflação pesada lá. Para quem está fora dos Estados Unidos é vantagem ter dólar, porque a coisa vai ser pior ainda para as outras moedas fiat, inclusive para o real brasileiro aí vai ter o dólar americano está em tendência de alta, está fraca a tendência de alta, mas tende no médio prazo a subir, a continuar subindo. Então por enquanto está aí 5,20 e pouco tal, mas tende a tentar bater os 6 e passar os 6 dólares. Então, se você está dolarizado e a economia brasileira vai para o fundo do poço, você está devidamente protegido, ok? Então, você que é do Forex, você que é da Bolsa de Valores, fez o lucro, meu amigo, transforme em dólares americanos, tá? Não fique em real, pelo menos a metade você tem que transformar em dólares americanos ou em DAI, que é um token descentralizado, lastreado em dólar americano. Você seguramente teria ali uma posição em um banco descentralizado que é a DAI, em uma moeda estável, né? Porque colocar tudo em Bitcoin, com a volatilidade que ele tem, se acontece um colapso, quando você for pegar esse dinheiro para comprar algo, uma emergência, você vai ter o seu dinheiro definhado devido à volatilidade do Bitcoin. Não dá para fazer reserva de emergência com Bitcoin, mas com dólar americano sim é mais viável. Então, pessoal, vocês aí que querem instruções técnicas, tudo mastigado para você comprar e vender no Forex, ações, mercado futuro, mercado de criptomoedas para trade, de swing trade no gráfico diário 4 horas, e para holding de longo prazo, criptocarteira com potencial de 10 a 30 mil %, lembrando que desde 2017, quem nos seguiu no grupo, além de ter lucrado 10 mil % na Binance Coin, zerou o risco. A maioria dos inscritos que entraram próximo de 2017 conseguiram zerar o risco. Então hoje, quem comprou naquela época não tem risco nenhum. Os 1000% foi acertado na maioria das criptos, comprando pelo preço que eu indiquei, e foi zerado o risco. Hoje, por menos de R$19 por mês, você entra para o grupo secreto de sinais, recebe o relatório, recebe os sinais, recebe todas as instruções mastigadas. Então até quem está aí recebendo só um salário mínimo pode estar bancando isso aí e está recebendo essas instruções que no longo prazo, né, você tende a ser recompensado se seguir as instruções por um profissional como eu. Então, vou ficar por aqui, pessoal. Entre em contato comigo se quiser entrar para o grupo ou fazer o meu treinamento. Muito obrigado. Até mais.